Você sabia que alguns dos maiores clubes do Brasil, aqueles que arrastam multidões, que investem milhões em contratações e estampam camisas com patrocínios gigantes, podem estar mais perto da falência do que você imagina? Sim, por trás da festa das arquibancadas existe uma bomba relógio, dívidas bilionárias, salários atrasados e gestões que podem colocar até gigantes históricos contra a parede. E o pior, alguns desses clubes que você jamais imaginaria estão na lista. Hoje você vai descobrir quem são os 10 times mais endividados do país. Eu te garanto, o nome de pelo menos um deles vai te surpreender. Em 10º lugar, temos o Fluminense. Começando do final da lista, temos o Fluminense, com 632,8 milhões de dívidas. Apesar de revelar craques e ter história, o tricolor enfrenta atrasos salariais e compromissos que parecem não ter fim. Torcida apaixonada, Maracanã lotado, mas o cofre continua vazio. É aquela velha história, talento dentro de campo não paga a conta fora dele. Em 9º lugar, Santos. O Peixe, com os impressionantes 645 milhões em dívidas, o clube que um dia revelou lendas como Pelé e Neymar, hoje se enrola com débitos pesados de jogadores e empresários, incluindo até processos internacionais, como no caso do próprio Neymar. As parcelas de transferências de Soteldo e Cueva seguem atrasadas, enquanto salários, INSS e ex-treinadores como Cuca e Sampaoli continuam na lista de cobranças. Para piorar, a venda de jogadores que sempre foram a salvação da Vila Belmiro caíram muito nos últimos anos, deixando o caixa ainda mais sufocado. E mesmo sendo referência mundial em revelar talentos, a gestão financeira parece jogar contra. Em 8º lugar, Bahia. Na 8ª posição, temos o nosso querido Bahia, com 821 milhões em dívidas. Com o aporte do Grupo City, a promessa era modernizar tudo, mas o passivo histórico é enorme. Gastos acima da receita, despesas de elenco e estrutura. Tudo contribui. Mesmo com o investidor bilionário, resolver dívidas é um trabalho de paciência, tipo maratona, não sprint. Em 7º lugar, Palmeiras. Olha só quem aparece na 7ª posição, o Palmeiras, com 825 milhões em dívidas. Muita gente se surpreende, já que o Verdão é visto como referência de organização e eficiência fora de campo, mas a realidade mostra que até um clube bem estruturado tem seus perrengues. Os altos custos para manter um elenco competitivo e reforços caros como Paulinho e Facundo Torres pesam no bolso. Além disso, o clube recorreu a antecipações de receita e ainda carrega dívidas históricas de gestões anteriores. Empréstimos com bancos, compromissos com patrocinadores e despesas trabalhistas aumentam a conta. A diferença é que, no caso do Palmeiras, o crescimento das dívidas anda junto com títulos, premiações de competições e valorização da marca. Ou seja, o Verdão deve muito, mas também arrecada muito. A pergunta é, até quando esse equilíbrio vai durar? Em 6º lugar, Internacional. Chegando ao 6º, o Colorado, o Internacional, com 834 milhões em dívidas, déficits históricos, juros bancários e a reforma do Beira-Rio em 2014 pesam até hoje. Pendências de transferências como Thiago Maia e Wesley e tentativas de reestruturação que não deram certo, deixam o clube vendendo jogadores somente para equilibrar o caixa. Uma verdadeira vergonha para um clube gigantesco e enorme como o Internacional. Em 5º lugar, São Paulo. O tricolor do Morumbi entra em cena na 5ª posição, quase 853 milhões em dívidas, uma bola de neve que envolve bancos, impostos atrasados e processos milionários envolvendo ídolos como Daniel Alves, Rogério Ceni e até o técnico Dorival Júnior. O pior golpe, na última segunda-feira, 25 de agosto, o São Paulo apareceu numa daquelas listas que nenhum torcedor quer ver, o Transfer Ban da FIFA, por atraso no pagamento de uma parcela da compra do volante Damian Bobadilla. Só depois de muita pressão, a diretoria do presidente Júlio Casares correu para fechar um acordo e pagar a dívida, e mesmo com isso, o alarme já estava disparado nos bastidores. Apesar do alívio de ter conseguido retomar o direito de contratar, o estouro dos juros altos, os acordos trabalhistas, o refis e o planejamento ineficaz segue alimentando esse rombo, e as vendas de atletas, quando ocorrem, servem só para brecar a queda, jamais para investir. Enquanto outros rivais conseguem equilibrar receitas, o São Paulo parece acorrentado a esse ciclo de endividamento. A pergunta que ecoa agora é uma só: a diretoria conseguirá frear essa avalanche antes que tudo estoure de uma vez? Em 4º lugar, Vasco da Gama.
O Vasco, com 928,5 milhões em dívidas, sofre com um passivo histórico que parece não ter fim. A má gestão da SAF da 777, que nem sempre o investidor estrangeiro é a solução mágica, gastos acima da receita, promessas não cumpridas e dificuldades de planejamento continuam assombrando o São Januário. E a ferida é antiga, o clube já viveu décadas de turbulência política, como na era de Eurico Miranda, onde o extracampo muitas vezes pesava mais que o futebol. Houve momentos de esperança, como o retorno de craques revelados em casa, a exemplo de Felipe Coutinho, e até a badalada contratação de Payet, mas nada disso resolveu o rombo financeiro. A folha salarial do Vasco também não é baixa, e com a receita apertada, vira uma bomba relógio a cada mês. Dentro de campo, o torcedor sofre entre as idas e vindas da Série B, e fora dele, a seca de títulos de expressão pesa. O último foi a Copa do Brasil de 2011. Desde então, o gigante da colina luta para resgatar sua grandeza, mas no cofre, a bola continua quadrada. Em terceiro lugar, Cruzeiro. No pódio, quem aparece é o Cruzeiro Cabuloso, com 981 milhões em dívidas. Apesar de uma receita anual de cerca de 282 a 300 milhões, o clube fechou em 2024 com um déficit de 170 milhões. A situação é preocupante, seriam necessários mais de 3 anos inteiros de receita apenas para começar a abater a dívida, sem contar novos gastos ou investimentos. A casa pode estar caindo para a raposa. Em 2024, o Cruzeiro apostou em Dudu e Gabigol. A passagem de Dudu foi conturbada, não rendeu em campo e o investimento foi praticamente por água abaixo. E o relacionamento com a torcida e a diretoria foi tão tenso que ele acabou se transferindo para o rival Atlético Mineiro. Já em 2025, chegaram reforços como Caio Jorge, Eduardo e Fabrício Bruno, importantes dentro de campo, mas que não resolvem o rombo financeiro. Mesmo com um elenco competitivo e uma folha enxuta, a equação não fecha, a dívida segue gigantesca e o risco de punições da FIFA, como o transfer bans, ainda ronda a toca da raposa. A grande dúvida agora é, será que o Cruzeiro consegue virar esse jogo ou a casa vai desabar sobre a raposa? Em segundo lugar, Atlético Mineiro, mais um de Minas. O Galo, com 1,4 bilhão em dívidas, deve boa parte pela Arena MRV, só ela contempla 1 bi. Em 2024, tinha 915 milhões em dívida onerosa, sendo 507 milhões em empréstimos bancários e 408 milhões relacionados à Arena. Mesmo com a maior receita de sua história, 674 milhões, fechou o ano com prejuízo de 299 milhões. O Galo depende de promessas de aporte do investidor no modelo SAF, mas continua sufocado. O sucesso dentro de campo não garante o equilíbrio financeiro desse clube imenso e poderoso. Em primeiro lugar, Corinthians. No topo da lista, o Corinthians, impressionantes 2,4 bilhões em dívidas. Só a Neoquímica Arena pesa mais de 700 milhões no passivo e em 2024 o clube desembolsou incríveis 300 milhões apenas em juros, grande parte pelo financiamento da própria arena. E não para por aí, débitos com empresários, bancos e impostos atrasados aumentam o sufoco. A crise ganhou repercussão mundial quando a FIFA puniu o Timão com transfer ban por causa da dívida de 34 milhões com o Santos Laguna do México. Na compra do zagueiro Félix Torres, nem mesmo os mais de 40 milhões arrecadados em campanhas pela torcida aliviaram o rombo. Enquanto isso, o Timão segue gastando pesado. Memphis Depay, por exemplo, custou cerca de 4,7 milhões entre salários, metas e regalias, como moradia de luxo custeada pelo clube, ajudando a manter a folha como a terceira maior do país. E o pior, desde 2017, o Corinthians não conquista um título de expressão, o que torna o peso da dívida ainda mais evidente. Nos bastidores, fala-se em busca de um grande investidor e até em seguir o modelo SAF. O nome de Ronaldo Fenômeno já apareceu em rumores de possíveis interessados. Hoje, o Timão vive um paradoxo: receitas milionárias de TV, bilheteria acima da média e patrocínio, mas uma bola de neve que cresce a cada temporada. O maior desafio? Sobreviver ao próprio tamanho da dívida antes que ela vire impagável. É assustador, não é? Por trás da paixão das arquibancadas lotadas e de milhões de torcedores, clubes históricos estão à beira do colapso financeiro. Dívidas gigantes, contratos mal planejados e gestões ineficientes transformam o futuro em uma verdadeira incógnita. Nos últimos meses, a CBF cogitou a implementação do fair play financeiro, e isso só aumenta a pressão. Clubes muito endividados podem enfrentar restrições severas e um caminho sem volta, obrigados a cortar gastos e equilibrar contas sob regras rígidas. Cada contratação, cada centavo, cada decisão conta mais do que nunca. E aí, até quando o seu time vai aguentar?